Olá, meus amigos. É com enorme alegria que estamos mais uma vez aqui nesse episódio na temporada Rio de Janeiro. Você está vendo aqui que é um estúdio diferenciado que nós estamos, né? Um dia chegaremos nesse patamar no nosso estúdio da Praia Grande, mas já fica o nosso agradecimento logo de cara aqui para os estúdios do canal Amigos da Luz, que o pessoal estava me contando aqui que muitas pessoas usam esse estúdio, é um estúdio para locação. Então a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? Se você conhece algum amigo, alguém que quer gravar um conteúdo, às vezes até conteúdo para a empresa, eu estou falando aqui, né? Que o pessoal usa para fazer podcast ali, de ter os seus takes. É só entrar no canal Amigos da Luz no Instagram, que você já manda uma mensagem no direct e já fica por dentro ali de como você pode fazer os seus vídeos aqui no canal, tá? O nosso agradecimento já a todos vocês que têm incentivado a nossa tarefa, têm se inscrito no canal. Não se esqueça de se inscrever. A gente sempre diz que é muito importante, que é uma forma de caridade, porque o algoritmo, a plataforma passa a compreender que o conteúdo é um conteúdo relevante e mostrar para mais pessoas. Inclusive, certifique-se se você já está inscrito ou não aqui no canal. Não deixe de comentar também a sua região, até onde esse podcast te atingiu, você é de qual região do país, de fora do país, né? A gente recebe muitas mensagens do Japão, Portugal, enfim. Coloca aqui nos comentários de onde você está acompanhando esse episódio, tá? E a gente tem a alegria aqui de receber, né, o Astênio Evangelista da Escola Espírita Joana de Ângeles, né? Sim. Obrigado por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço, é uma honra. Perfeito. A gente sempre logo no início, Astena, a gente sempre, antes da gente já entrar e saber, né, como que começou a escola, a sua tarefa ali também na doutrina, como conhecer o Espiritismo ali, né? A gente começar com uma prece de abertura. Mas já deixei registrado logo no início o site para quem quiser conhecer mais, porque é interessante, galera, o seguinte, muitas mensagens a gente recebe na página de pessoas que querem auxiliar, querem fazer uma doação, uma caridade, quer apoiar uma obra e quer saber, pô, mas eu quero saber se essa obra é feito mesmo aquilo, realmente. Então pede até para a gente sugerir. Então fica aqui a nossa sugestão para você que deseja auxiliar de uma forma material, mais direta, acessar o link do site e fazer a sua contribuição lá, espontânea, no que o coração te tocar, né? Sim. Qual que é o site para o pessoal? O site é ieja.org.br. IEJA, IEJA, que é a Instituição Espírita Joana de Ângeles, .org.br. Perfeito. Então tá até a gente vai colocar até no primeiro link aqui da descrição, tá? Para facilitar para quem quiser clicar e tá acessando. Ô Astênio, você poderia, para a gente já começar o bate-papo, fazer a prece de abertura, por gentileza? Claro, é um prazer. Senhor Jesus, colocamos-nos à tua disposição para ajudar de algum modo na melhoria do mundo, começando pela nossa própria melhoria. Tu nos conheces, Senhor, como afirmastes desde ontem. Conheces nominalmente as suas ovelhas e sabes, Senhor, que aqui estamos com a única finalidade de prestar algum serviço na tua obra, na tua vinha. Abençoa, querido Mestre, os nossos propósitos. Consente que os nossos benfeitores espirituais estejam presentes e que tudo que fizermos aqui façamos em teu nome e em nome de Deus. Que assim seja. Amém, graças a Deus. Astênio, a gente, antes de chegar na escola, como que foi a sua trajetória, né, no Espiritismo? Se você já vem de família espírita, como que a doutrina te encontrou, você encontrou a doutrina espírita? Eu sou espírita desde os 11 anos de idade, né? Quer dizer, porque a partir dos 11 anos de idade eu passei a frequentar a Mocidade Espírita, né, que foi o Centro Espírita Luz e Caridade, que fica em Olaria, aqui no Rio de Janeiro. Mas a minha evangelização, antes dos 11 anos de idade, foi na LBV, Legião da Boa Vontade, né, que foi criada pelo Alzeiro Zaru. Né, e a partir dali eu tive um amigo que já frequentava a Mocidade do Luz e Caridade, e eu fui para lá. Então, a partir dos 20 anos de idade, eu comecei a evangelizar crianças numa instituição, num centro espírita,
que fica dentro de uma das maiores favelas aqui do Rio de Janeiro, que é o Complexo da Maré, né? E trabalhei com crianças e jovens lá durante 30 anos, né? E eu trabalhava ainda nessa instituição, na favela da Maré, e conheci a Terezinha, que foi a fundadora da Escola Espírita Joana de Ângeles, né, sobre a qual nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Perfeito. E interessante assim, seus pais não tinham nenhuma ligação com o espiritismo? É esse amigo que te leva para a mocidade? Sim, o meu pai, ele já conversava com a gente, nós somos muitos filhos, nós fomos 12 filhos, né? Eu sou o terceiro mais velho. Então, meu pai já, embora fosse uma pessoa assim, de poucas instruções, ele já falava sobre a reencarnação, né? Não sei onde ele aprendeu, mas ele já falava sobre a reencarnação, porque nós éramos do interior do Espírito Santo, né? E quando eu vim para o Rio, eu tinha 8 anos de idade. E, então, a ideia de imortalidade nós já tínhamos a partir do nosso pai. E como ele admirava muito Alzira Zaru, ele nos colocou na escola de evangelização da LBV, né? Mas foi nessa escola de evangelização da LBV que eu conheci esse amigo que me falou da mocidade que ele frequentava, né, que ele era mais velho do que eu, né? Ele frequentava o Luiz Caridade, eu fui para lá, era sábado à tarde, né? E foi aonde eu tive a minha base, né, de doutrina espírita. Mas eu nunca deixei o movimento espírita, né? Legal. Então, já estou caminhando para 70, tem um tempinho já de doutrina espírita. E aí, quando você conhece a Terezinha, aí Sim. em que contexto, como que foi? Então, nessa faixa já de 20 anos de idade, eu já comecei a fazer algumas palestras em alguns centros espíritas, né? E a Instituição Espírita Joana de Ângeles, ela tem sede em Japeri, onde fica a escola, né? Que a gente vai falar com maiores detalhes daqui a pouco, mas ela tem uma filial em Copacabana, né? Então, que a finalidade dessa filial, que inclusive foi criada antes da criação da escola, foi exatamente conseguir recursos com pessoas mais abastadas na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Para poder fazer a obra social, construir e depois manter a obra social. Então, já nesse período, eu fui convidado para fazer estudo com a mocidade da Instituição Espírita Joana de Ângeles, que, inclusive, uma das pessoas conhecidas, né, de todo o público, né, que fazia parte da mocidade espírita Joana de Ângeles, era o André Trigueiro, né? Então, algumas vezes que eu ia à mocidade da Joana de Ângeles para fazer estudo com a mocidade lá, um dos alunos era o André Trigueiro. Perfeito. E o que você viu ali, quando você conhece a Terezinha, o trabalho já está em andamento? Sim, o trabalho já estava em andamento. Eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, quer dizer, já quase 30 nesse momento, só que a Instituição Espírita Joana de Ângeles ela foi criada pela Terezinha e alguns amigos que faziam parte do Centro Espírita, a Agremiação Espírita Francisco de Paula, que fica na Tijuca. Quando a Terezinha, e aí a gente já começa não tem como falar da Terezinha sem falar da escola, né? Não, fica à vontade. Não tem como falar da Terezinha sem falar da escola. Então, a Terezinha e o marido dela, eles tinham uns terrenos lá em Japeri, né, que eles compraram quando eles moravam em Queimados, que é uma região próxima de Japeri. Eles compraram com a finalidade de morar lá. Só que eles moravam aqui no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. E resolveram, então, a partir de um determinado momento, acharam que não tinha mais chance de morar em Japeri e resolveram vender o terreno. Então, foram para lá com a finalidade de identificar exatamente as marcações do terreno e tal, e pedir para fazer a avaliação para eles venderem os terrenos. E quando chegaram lá com esse propósito, é que aconteceu um fato, né, que levou a ter hoje a escola. Eles estavam a caminho... A escola é lá nesse terreno? Lá nesse terreno, são vários lotes, né? A gente deve ver imagens depois, né? Então, é bem grande o espaço, com bastante área verde e tal. E aí, quando eles estavam indo a pé na direção da escola, viam 3 crianças na direção contrária, e a Terezinha, muito atenta, né? Ela era professora do município, professora do estado, professora de matemática, a nordestina arretada, a Terezinha, né? E quando ela viu essas crianças, ela prestou atenção nas crianças e ouviu o que as crianças estavam conversando. Uma delas dizia que combinava com os outros colegas para, à noite, irem a um determinado lugar para roubar, né? Eles usavam a palavra roubar. E, nesse momento,
esses 45 anos atrás, né, na verdade 50 anos atrás, não existia nem escola municipal naquela região, e a Terezinha, então, sugeriu ao marido, ao invés da gente vender esses terrenos, por que a gente não constrói uma escola aqui? O marido dela era da Marinha, né? E ele falou assim, se você souber como é que arruma dinheiro, né, para poder construir uma escola, eu estou de acordo. Na hora, ele concordou em abrir mão do dinheiro que eles iam receber das vendas dos lotes, né? Segundo Divaldo falou com a Divaldo Franco, falou com a Terezinha depois, nesse momento ela já estava sob a inspiração de Joana de Ângeles, né? Porque já estava programado na espiritualidade a construção dessa escola lá. Que interessante. E ela já tinha o centro em Copacabana? Ah, não, nesse momento não. Nesse momento ela frequentava a agremiação espírita de Francisco de Paula, né? Tá. Quando ela foi lá ver o terreno para poder vender, ela frequentava a agremiação espírita de Francisco de Paula, né? Era colega dela, Darcy Neves Moreira, que muita gente conhece, pelo menos no Rio de Janeiro todo mundo conhece a Darcy Neves Moreira, que é uma das diretoras do CERJ, né? Que é que congrega o espiritismo, o movimento espírita no Rio de Janeiro, né? E então, nesse momento em que surgiu lá a ideia da criação da Escola Espírita Joana de Ângeles, como fazer, né? Era só uma ideia, tinha os terrenos, mas como fazer? Então, a Terezinha levou a ideia lá para o grupo de amigos da agremiação Espírita Francisco de Paula, marcaram uma reunião na casa da Terezinha, e ali, naquela reunião, definiram, então, a criação, né? Foi a primeira ata de criação da instituição espírita Joana de Ângeles, porque verificou que antes de construir uma escola, precisava ter uma instituição que pudesse organizar para manter a escola. Então, em 1975, essa visita dela foi em 1974, em 75 foi criada a instituição espírita Joana de Ângeles, e começaram então a fazer campanhas, almoços, etc., né, para poder concretizar aquela ideia. 5 anos depois, já estavam as primeiras salas da Escola Espírita Joana de Ângeles construídas, né, e em fevereiro de 1980 já começaram as primeiras aulas, a contratação dos primeiros professores e tal. E embora tenha o nome ali de escola espírita, ali não era para estudar, para ensinar espiritismo, era o estudo formal mesmo. Isso, a ideia desde o início que seria uma escola laica, e é uma escola laica até hoje, né? E tanto é que ali é uma região, ainda hoje, é uma região predominantemente evangélica, né? Então, nós temos professores que são evangélicos. Então, nós seguimos, nós temos alunos, né? Quer dizer, os nossos alunos são do pré-escolar até o 9º ano. Nesse ano de 2025, nós temos 240 alunos, do pré-escolar até o 9º ano. E já temos projetos para esses alunos, quando terminam o 9º ano, para eles fazerem mais alguma coisa vinculada à escola. A gente fala daqui a pouco, né? Perfeito. Mas o que aconteceu então foi isso. Em 75, criou a Instituição Espírita Joana de Ângeles, com a principal finalidade de construir a Escola Espírita Joana de Ângeles. Então, a Instituição Espírita Joana de Ângeles é mantenedora da Escola Espírita Joana de Ângeles. Se você pegar o estatuto da Instituição Espírita Joana de Ângeles, vai verificar que a Escola Espírita Joana de Ângeles é o departamento educacional da Instituição Espírita Joana de Ângeles. Perfeito. E achei interessante que você fala que já tinha uma preparação no plano espiritual, né? Para ter essa escola. Essa foi a informação dada pelo Divaldo a Terezinha. A Terezinha tornou-se íntima do Divaldo, porque todas as vezes que o Divaldo vinha ao Rio de Janeiro, pelo menos anualmente, no mês de agosto, ele vinha, a Terezinha fazia parte da equipe que recepcionava o Divaldo, né? Então, ia com ele em todas as palestras, né? Se tornaram amigos. E quando, então, foi inaugurar a instituição, a Escola Espírita Joana de Ângeles, o Divaldo veio para fazer a palestra de inauguração, e nesses encontros com a Terezinha ele informou, né, da coordenação espiritual, né, da Joana, né, a inspiração da Joana para que essa obra fosse criada, e ele trouxe inclusive informações, né, mais depois, já em 82, ele trouxe informações de quem estava dirigindo. Nós temos uma ata na instituição, né, com essa revelação feita pelo Divaldo, que quem tinha sido designado e estava dirigindo a equipe espiritual da Escola Espírita Joana de Ângeles
seria ele falou Luís de França, que é o São Luís, né? Então, esse espírito que todos nós admiramos, né, pelas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, pelas orientações que ele deu ao próprio Kardec, a gente vê muitas orientações na Revista Espírita, né? Então, segundo a informação do Divaldo, né, não obstante a Joana de Ângeles tenha sido a inspiradora da escola, o São Luís foi designado para ser o dirigente espiritual da Escola Espírita Joana de Ângeles. E esse auxílio da espiritualidade sempre foi de forma intuitiva e ela ia fazendo, os trabalhadores iam seguindo? Ou chegou já a receber alguma mensagem direta, assim, do rumo, vamos supor, do que teria que seguir a escola? Não. A gente sempre percebeu que a atuação da espiritualidade era extremamente intensa, né, por uma série de fatos, por uma série de episódios, mas nunca houve assim, orientação formal da espiritualidade, né? Um desses episódios, né, até relativamente recentes, mas sempre ocorreram, vou falar de um relativamente recente, né, mas esse recente está em toda a história da escola, né? Em 2018, nós estamos em 2025, em 2018 a diretoria da Instituição Espírita Joana de Ângeles, a Terezinha estava encarnada ainda, a Terezinha desencarnou em 2021. Então, a diretoria decidiu fechar a escola porque não tinha mais recursos para manter a escola de jeito nenhum. O aperto financeiro sempre existiu, mas essa o que demonstrava uma das presenças da espiritualidade, porque no dia de pagar salário, o dinheiro entrava. Até a véspera não tinha dinheiro, mas no dia que tinha que pagar salário, o dinheiro entrava. E para comprar alimento para todas aquelas crianças, então sempre no aperto, né? Só que quando chegou em 2018, nós estávamos numa situação insustentável, porque todo mês fechava a contabilidade, na época eu era tesoureiro da Instituição Espírita Joana de Ângeles, então todo mês fechava a contabilidade pelo menos com 10 mil a menos, né? Quer dizer, a despesa, 10 mil reais a mais do que as receitas. E isso, mês a mês, a gente estava acumulando um débito grande. E nós pensamos assim, até onde nós vamos, né? Nós precisamos, no mínimo, ter alguma reserva que garanta pagar as verbas rescisórias dos empregados, né? Porque a gente não vai uma instituição espírita demitir empregado e dizer para ir para a justiça como as empresas fazem. Então, nós tínhamos essa responsabilidade. Então, quando chegou no momento em que a gente viu que a reserva que a gente tinha, no máximo, daria para pagar as verbas rescisórias, nós resolvemos, então, fazer uma reunião e aprovar o encerramento da escola no final daquele ano, né? No final de 2018. Bom, aí foram preparados, quando chegou a época exatamente de fechar, eu mesmo preparei, porque eu sou advogado, preparei os termos de rescisão dos contratos de trabalho. Fui à casa da Terezinha, entreguei para ela num domingo, entreguei para ela os termos de rescisão, que era para ela entregar aos empregados no dia seguinte, na segunda-feira, para 30 dias depois todos eles estarem dispensados, né? Então isso ia coincidir com o final do período, essa coisa toda. Bom, aí no dia seguinte, a Terezinha levou os termos de rescisão para a escola e quando foi 8 horas da manhã, me ligou uma pessoa da Fundação Francisco e Clara de Assis, de São Paulo. Essa fundação já dava alguma ajuda já há algum tempo, né, já dava alguma ajuda mensal para a escola, mas mesmo com essa ajuda financeira da fundação, nós estávamos com esse vermelho de pelo menos 10 mil reais por mês. Bom, aí liga uma pessoa da fundação, me diz que ela sabia que eu era tesoureiro, eu mandava relatórios para eles e tal. Sastene, chegou o conhecimento da gente, não sei nem quem levou o conhecimento, chegou o conhecimento da gente que a escola vai fechar, é isso mesmo? Eu falei, foi decidido isso na reunião, e a Terezinha já levou hoje os avisos prévios para os empregados. Ela falou assim, mas dá para segurar um pouquinho ainda? Eu falei, dá, é tudo que a gente quer segurar, a gente não quer fechar a escola. Aí ela falou assim, porque eu vou conversar com o presidente aqui para ver se dá para a gente aumentar o valor que a gente paga. Ela falou assim, quanto vocês estão precisando para não fechar a escola? Eu falei, hoje a gente não fecharia a escola se aumentasse a receita em 10 mil reais. A gente não quer nem que sobre, a gente precisa ter o suficiente para poder pagar a folha de salários, né? Aí eu liguei para a Terezinha e falei, Terezinha, não entrega os avisos prévios,
porque me ligou uma pessoa da fundação e pediu um tempo. Aí a Terezinha falou que ela já tinha comunicado, não tinha dado aviso prévio, mas já tinha comunicado para alguns lá. Já estava todo mundo chorando, né, que a escola ia fechar, esse tipo de coisa. Bom, aí umas 2 horas depois me ligou essa pessoa da fundação e disse assim, olha, o problema de vocês, então, para não fechar a escola são R$ 10.000. Falamos aqui com o presidente, vamos aumentar em R$ 12.000 por mês o valor que a fundação o doa para a escola, né? Eu liguei para a Terezinha, rasga os avisos prévios. Quer dizer, então, episódios como esse, de em cima da hora, né, a escola é salva, surge a solução, né, aconteceu sempre. E eu fico imaginando para todo mundo envolvido, porque é muita emoção, assim, né? Quem está ali, vê o tanto de bem que faz para a comunidade, algo feito crescendo ali com tanto amor, e você tomar essa decisão, né, de fechar todo mundo um grupo, era toda a decisão que eles não queriam não, é verdade. passar. E de repente vem uma mensagem dessa de que tem uma luz que vai dar tudo certo e vai prosseguir, né? Sim. Ainda hoje, essa Fundação Francisco Clara de Assis, ela ajuda a manter a escola, mas a parte dela no nosso gasto total, na nossa despesa total com a escola, é em torno de 50%. Nos outros 50% depende na verdade, atualmente, de 2023 para cá, já nem os outros 50% depende unicamente de caridade, porque tem um episódio aí, um fato novo, que ocorreu em 2023. Né? Você vê que a escola foi criada em 1980. Então, 43 anos depois é que foi possível fazer um convênio com a Prefeitura de Japeri para bancar, porque eles só aceitaram isso, bancar o pré-escolar. Né? E são 50 alunos, são 2 turmas de 25 alunos. Porque a deficiência atual do município de Japeri é exatamente no pré-escolar. Então, a gente só conseguiu que eles passassem a bancar o pré-escolar, porque a secretária de Educação disse que ela não tem como justificar ajudar para outras turmas, porque eles têm suficiência a partir do primeiro ano, eles têm vagas suficientes no município. Então, não teria nem como ela justificar internamente ajudar a gente com outras turmas, porque a deficiência do município é só no pré-escolar. Tá? Então, de 2023 para cá, nós temos R$ 28.000 por mês que vem do município, que é o suficiente para manter o pré-escolar. Nós temos que prestar contas todo mês, né? Nós apresentamos mensalmente um plano de trabalho para o mês seguinte, demonstrando o que vai gastar com folha de salário, com contador, enfim, né, com alimento. E aí, a cada mês também, no final de cada mês, nós temos que prestar contas de tudo que nós gastamos, juntando nota fiscal, folha de pagamento, contra-cheque, essa coisa toda. E a diferença, então, entre o que a Fundação paga, nos doa mensalmente, e esse valor que entra da Prefeitura, o restante depende da caridade do público, né? Não, perfeito, mas além de sobrecarregar que o pessoal que não tivesse mais a matrícula ali para estudar lá e sobrecarregar o município, eu acho que também tem a questão da qualidade, né? Como que assim como que é? Porque ele mede pelo MEC, né? Eu sou leigo nisso daí. A gente não mede ainda pelo MEC, a nossa escola especificamente, não porque a gente não quer, a gente já está insistindo com isso há algum tempo. É porque a nossa escola é considerada escola particular, né? E o MEC só faz essa medição das escolas públicas, né? Então, até agora em maio, nós tivemos a secretária de Educação visitou a escola e nós pedimos a ela para ela tentar encontrar um modo de avaliação que é feita das escolas municipais, eles aplicarem também na Escola Espírita Joana de Ângeles, né? É do nosso interesse, né? Porque nós temos certeza que até o índice do município vai melhorar se a Escola de Joana de Ângeles entrar, né? Porque o nosso ensino é um ensino de qualidade, né? Que é reconhecido. Quando a secretária foi lá, inclusive em março, ela publicou no site da Prefeitura, né, tecendo 1.000 elogios à escola, né? Professoras do município que às vezes visitam a escola, dizem que tem inveja da escola, porque o material didático tem para tudo organizado, enquanto no município eles não têm, né? É tão interessante isso, só quem visita a escola para ter uma ideia, né? Às vezes a gente falando assim, né? Mas quem visita sente.
O êxodo escolar é zero, né? Só sai algum aluno daquela escola quando a família, eventualmente, raramente, a família se muda de lado de Santa Amélia, vai para outro município, para outro bairro. Fora disso, a criança entra em janeiro e sai em dezembro, né? E passam todos os anos, não sai aluno da escola, né? Para ter a ideia da qualidade da escola e do clima que tem naquela escola, né? As crianças têm dificuldade de ir para casa, elas querem ficar na escola. Perfeito. Ostênio, me diz o seguinte, tem algum caso assim que mais te marcou, que mais te emocionou nesse tempo de atividade no Joana de Ângeles? Olha, as informações que chegam para a gente a respeito do futuro, né, dos alunos, né, do que acontece com os alunos depois que eles saem da escola, porque nesses 45 anos nós já temos alunos que hoje têm netos na escola, né, sabe? Então, a gente toma conhecimento de que fulano passou no concurso público. Nós temos ex-aluno que hoje é piloto de helicóptero da Receita Federal, né? Nós temos um ex-aluno que hoje faz doutorado em matemática, sabe? Então, nós temos vários ex-alunos que são professores da escola atualmente. A Cláudia, que foi a diretora anterior, né, ela desencarnou o ano passado, por isso aí o César Braga Said passou a ser o diretor. A Cláudia foi aluna da primeira turma da escola. Então, lá em 1980, quando abriu a escola, a Cláudia foi aluna da primeira turma. E quando a Terezinha desencarnou, ela passou a ser diretora da escola, né, formada em pedagogia, com experiência, nessa coisa toda. Então, a história dos ex-alunos da instituição, de maneira geral, é uma história de sucesso. Mesmo aqueles que não avançaram muito nos estudos, tiveram e têm muito sucesso em termos de moral, de comportamento, né? Como eles criam as famílias deles. Nós temos um grupo de WhatsApp de ex-alunos da Escola Espírita Joana de Ângeles, né? E o carinho desses ex-alunos, né? Quando tem festa da primavera, todos os ex-alunos vão, sabe? É uma maravilha, né? É lindo aquilo lá, entendeu? Então, em termos de fatos que chamam a atenção, são diários. E quem vai lá visitar a escola se prende àquela escola, né? Porque é um clima espiritual como se você estivesse realmente numa colônia espiritual. Tem um fato, né? E fatos sempre são muito interessantes, e aí voltando a essa questão de como a espiritualidade atua nos detalhes. Em 2013, porque embora eu tenha um vínculo com a instituição desde quase o início, mas porque eu ia lá para fazer palestras, né? Então, eu ia Japeri, porque do lado da escola tem o Centro Espírita. Então, a Instituição Espírita Joana de Ângeles tem os lotes em que tem a Escola Espírita Joana de Ângeles, atravessa a rua tem o Centro Espírita, né? Onde tem evangelização. Então, vários alunos da escola vão para a evangelização no domingo. A gente não faz evangelização na escola, mas faz no Centro Espírita. E aí, os pais levam se quiserem. Sim. Atualmente, nós temos uma média de 60 crianças a cada domingo na evangelização. Mas o episódio que eu estava querendo contar, eu fui convidado pela Terezinha para entrar para a diretoria da instituição em 2013. E aí, exatamente no ano que eu entrei para a diretoria, a escola recebeu uma execução fiscal. Eu estava falando isso por causa dos detalhes da espiritualidade se encarregar de qualquer abacaxi, né? Então, a instituição recebeu uma execução fiscal pelo INSS, né? O autor da ação era o INSS, na Justiça Federal, e cobrando um valor histórico de R$380 mil. Quer dizer, aquilo ali atualizado com juros, né? Ia ter que dar a escola para a Receita Federal para poder atender, quitar aquela dívida, né? Bom, mas aí isso aconteceu 2 meses depois que eu entrei para a diretoria. Bom, e nessa época eu já estava dirigindo uma reunião no núcleo de Copacabana, né? Não sei se eu já falei, mas nós temos o núcleo de Copacabana, que foi criado antes da escola, né? Então eu estava dirigindo uma reunião de desenvolvimento mediúnico, era toda quinta-feira à noite, mas era mais estudo mesmo, né? Sobre mediunidade, especificamente sobre mediunidade.
E como era quinta-feira à noite, eu faço palestras em outros centros, então quando eu não podia ir para dirigir a reunião, tinha uma substituta, né, fixa, que se eu não estivesse, ela já estava, né, combinada que ela seria dirigente. Numa quinta-feira que eu não pude ir, aí apareceu lá uma menina jovem ainda, uns 17 anos de idade, com uma mediunidade espetacular, e que nós nunca tivemos antes qualquer médium com a capacidade, né, daquela menina, e não era espírita. Tinha mediunidade e não era espírita. Foi exatamente para poder conhecer, né, para saber até o que estava acontecendo com ela. Bom, mas então nessa quinta-feira ela não foi. Na quinta-feira seguinte, eu estava presente. E aí fizemos a reunião normal, né, com estudo sobre mediunidade, uns minutos no final para tentativa de psicografia, enfim. Aí quando terminou a reunião, ela descreveu, ela era médium vidente, ela descreveu o que ela viu no ambiente. Aí falou comigo, tinha aí do lado do senhor, um senhor, descreveu, né, as características, barba, etc., né, e disse que é colega do senhor, né, e pediu para eu lhe dizer, ela nem sabia descrever direito, porque era uma linguagem técnica, profissional, pediu para eu lhe dizer, para você prestar atenção num artigo, ou um inciso, eu não entendi direito, quer dizer, era linguagem de advogada, né? Quer dizer, então, para ser colega, normalmente é colega de profissão. E pela descrição dela, eu identifiquei rapidamente que advogado era aquele, né? Um ex-colega de empresa e tal, né? E no dia seguinte eu cheguei no escritório, estava lá com a mesa lotada de papel da instituição, né? Por causa eram 10 anos de autuação fiscal. Bom, aí peguei o rascunho que eu estava fazendo, à mão ainda, né, e me chamou a atenção um determinado artigo, inciso e tal. Eu fui estudar mais jurisprudência, enfim, com base naquele artigo, e foi exatamente com base naquele dispositivo que o juiz deu a sentença, dando ganho de causa para a gente. Né? Então, você vê assim, até numa situação dessa, a espiritualidade envia alguém para nos ajudar, e mais incrível, esse advogado, que pela descrição dela só podia ser esse, era materialista antes de desencarnar. Passou a admirar a doutrina espírita a partir do momento que me conheceu. Né? Então, ele até esteve numa livraria, comprou um livro, aquele Doutrina Espírita, 800 verbetes, ele comprou, fez uma dedicatória, me deu, antes de desencarnar. E depois de desencarnar, já estava ajudando lá a resolver o problema. Que bacana, Stênio. E me diz uma coisa, tem casas espíritas que tem só a questão do estudo, do passe, parte de cura, enfim. Uhum. E qual que você acha que é a importância para uma casa espírita também ter esse aspecto social? Então, a gente até vai ter um seminário no próximo mês com o Edivaldo Roberto de Oliveira, que é um assistente social espírita, bastante conhecido aqui no Rio de Janeiro, e que o tema é "Não dê o peixe, ensine a pescar". Sabe? Então, nós estamos convencidos de que o trabalho que nós fazemos de preparar crianças para a vida, né, é a melhor assistência social que se possa fazer. Porque se simplesmente a gente der o pão, a gente vai dar o pão a vida inteira, a necessidade vai continuar existindo a vida inteira e a gente não vai resolver problema nenhum. Obviamente que entre não fazer nada e fazer alguma coisa, é melhor dar o pão. Né? Mas se puder, ao invés de dar o pão, ajudar a pessoa a se autossustentar, né? Esse é o ideal. Né? Eu até conversando com o César Said recentemente, o César Said é o atual diretor da Escola Espírita Joana de Ângeles, né? Escritor espírita, tem vários livros publicados, e estava falando que assim, para a gente o ideal seria que a Escola Espírita Joana de Ângeles não fosse vista como uma obra social da Instituição Espírita Joana de Ângeles, e sim uma obra social das casas espíritas do Rio de Janeiro, né? Ou pelo menos das casas espíritas da Baixada Fluminense, né? Já que nem todos os centros têm uma obra social, não precisa todo mundo ficar abrindo uma obra social, né? E normalmente é a distribuição de cesta de alimentos, né? Sabe? Então, assume a Escola Espírita de Joana de Ângeles como sendo a sua obra social, né? Porque aquilo pode ampliar cada vez mais, né? Nós estamos, parece-nos que hoje, que nós estamos no nosso limite, né? Com 240 alunos, né? Servindo mais de 700
600 refeições por dia, que são 3 refeições diariamente. Temos 30 empregados, né, na folha de pagamento, além daqueles que são voluntários, né? Enfim, estava dizendo para ele que o ideal seria que a escola fosse vista como a obra social das casas espíritas. Então, ao invés de ficar gastando recursos, né, para poder atender necessidades que nunca são supridas, gastaria recursos para poder investir aonde, de fato, está resolvendo o problema social. Perfeito. E geralmente, assim, para fazer um trabalho de escola, não é fácil, né? Não, e não muitas é vezes, como você falou assim, só para dizer que nós estamos fazendo assistência e dar um alimento, às vezes esse recurso, como você falou, é lógico que é válido. Sim. Mas... faz bem até para quem dá, né? Porque se você saber que você está dando, que você está participando, está cozinhando, esse tipo de coisa, isso faz muito bem. Então, por isso que eu digo assim, entre não fazer nada e fazer alguma coisa, é melhor fazer alguma coisa. Perfeito. Agora, se quiser fazer algo que seja para a eternidade, de educação, né? Forma a pessoa, porque isso vai servir para a vida física toda dela, para após a morte, né? Enfim, parece que a educação é a melhor caridade que você pode fazer. E você ilustrando assim, a gente consegue imaginar, né? Mas aí o público que não está vendo, a equipe aqui preparou, né, a imagem, se puder colocar para a gente. A imagem da escola, né? Isso, a imagem, né, da escola, de alguns takes ali. Tá. E se você quiser ir comentando um pouco, fica à vontade para que a gente possa compreender melhor, né? Ó, aí é a frente da escola, né? Isso, interessante, inclusive, né, que, bom, do lado esquerdo, agora não tem como voltar, né? Porque tem uma parreira ali, assim, em pleno município de Japeri, quente, né? Tem uma parreira e nascem uvas ali, entendeu? Olha. Notaram assim a fachada, está escrito Escola Espírita Joana de Ângeles, bem grande, numa região dominada pelos evangélicos. Essa professora que apareceu de Costa aqui tem 30 anos na escola já. Esse é voluntário. Que interessante. Lá é bem grande, né? É bem grande. E já está pequeno, já. Não sei se vocês viram um bicicletário, né? Muitos alunos de lá vão de bicicleta para a escola. E eles ficam o dia inteiro aí na escola ou não? O dia inteiro, de 8 da manhã até as 4 da tarde. De manhã, todos se reúnem no pátio, os 240 alunos. Essa escola é nova, ela começou a funcionar esse ano. Era uma escola menor. A cozinha, né? A cozinha. Tá? Agora ela está do lado do refeitório. Né? Antes a cozinha ficava longe do refeitório, tinha que ficar carregando os pratos nas bandejas para lá. Crianças todas alegres, né? Isso aí, qualquer dia que for lá, vai encontrar as crianças desse jeito. E é interessante, vocês podem olhar as mesas, não tem um rabisco. Né? Você pode ir na sala de aula, as paredes, qualquer lugar que você olhe, tudo preservado. Né? Não tem nenhum vandalismo dos alunos nessa escola. E qual que você acha que é o diferencial, assim, para não ter isso que a gente costuma ver com facilidade nas outras escolas, né? Desse aspecto moral, do equilíbrio na educação, né? A gente observa que as crianças, quando entram lá no pré-escolar, né, que nunca tiveram contato com a escola, elas entram com um clima pesado normalmente. Né? Então, exatamente quando elas começam a se sentir acolhidas, né, tratadas com amor, naturalmente elas começam a modificar. E as orientações são constantes. Né? A turminha, inclusive apareceu aí a turma que já está no 9º ano. Né? E nós já temos um projeto, essa professora também tem quase 30 anos de escola. E nós já temos projetos para esses alunos que vão sair do 9º ano, o que nós vamos fazer com eles a partir do ano que vem. Porque nós ficamos, durante muitos anos, até o 5º ano só, por causa de problemas econômicos. Né? Para que tenham uma ideia, esse é o César Said, que é o diretor atual da escola. Né? Então, nós ficamos durante muitos anos tendo só até o 5º ano, embora já tenha tido até o 9º ano passado, teve que ir diminuindo por causa de problemas financeiros. Bom, mas então, quando a Terezinha desencarnou em 2021, nós tínhamos 118 alunos do pré-escolar ao 5º ano. Atualmente, temos 240 alunos do pré-escolar ao 9º ano.
né? Então, E a gente viu ali na imagem também instrumento musical. Vamos supor, o que eles fazem lá o dia inteiro? Além do estudo, tem outras atividades? então, a parte da manhã é toda com as matérias obrigatórias, né? Matemática, português, né? E a parte da tarde são todas matérias complementares, atividades extras. Então, tem dança, né? Tem meninas ou meninos, tem uma sala de aula de dança toda espelhada, né? Tem jiu-jitsu, então tem vários meninos fazendo jiu-jitsu. Tem artes, né? Então apareceu ali uma sala que tem costura, né? Então tem as professoras que são voluntárias, né? que ensinam artes. Queria dar mais um recadinho, a gente já caminhando para o final, né? Para quem for do Rio de Janeiro e região, né? A gente está aqui nos estúdios aqui do canal Amigos da Luz. Que o pessoal que quiser, tiver interesse em também fazer seu podcast, seu vídeo, igual nós estamos utilizando aqui das estruturas, né? É só ir no Instagram, Amigos da Luz, né? E mandar uma mensagem lá no direct que você já pode entrar em contato e ver como fazer para utilizar do espaço, né? Para alocar, né? E também, se você teve o coração tocado, né? A gente sempre diz assim, para você que manda mensagem para nós, né? É de uma instituição em que eu quero ajudar. Às vezes a gente tem um recurso, a gente quer participar de alguma forma colaborando e não conhece uma instituição que a gente sabe que é correta, que é séria, né? Acessa o primeiro link aqui da descrição, no site, né, do Escola Espírita Joana de Ângeles, se o Astênio quiser citar também o site. Sim, novamente, né? É o IEJA, né? IEJA, ieja.org.br. Tá? IEJA é a Instituição Espírita Joana de Ângeles, que é a mantenedora da Escola Espírita Joana de Ângeles. Perfeito. Te agradeço, Astênio, por todo esse conteúdo que você nos trouxe, né? A gente viajou aqui já vislumbrando a escola, toda o envolvimento de trabalhadores, né, dos dois planos, tanto espiritual, né? Inclusive, não sei se você ainda tem tempinho, né? Mas agora em 2023, o Alexandre Pereira, que é um excelente médium aqui no Rio de Janeiro, né, ele é do CERJ também, do Conselho Federativo Nacional, né? Então tem livros psicografados, né, da Ivone Pereira, né? E o Alexandre foi lá visitar a escola, né? Eu convidei. E ele foi junto com a Darcy Neves Moreira, que inclusive a Darcy, eu falei no início, ela foi lá daquele grupo da Terezinha que idealizou, né, a instituição, a escola, né? E a Darcy está encarnada ainda, resiste, né? E aí nós fomos lá, eles foram comigo, e quando chegou um determinado momento, nós os convidamos para ir conhecer as salas de aula, porque normalmente nós levamos as visitas para conhecer os alunos nas salas de aula. E os alunos ficam muito alegres de receber visita, então eles se levantam, cantam, né? Cada turma canta uma música diferente, né, para os visitantes. Bom, mas quando terminamos a visita, nós fomos para o centro, né? O centro fica do outro lado da rua, né? Então, nós normalmente terminamos a visita no centro, onde nós fazemos uma prece. E aí, o Alexandre recebeu uma psicografia da Terezinha, a fundadora da escola, né? Então, ela traz detalhes, assim, totalmente convincentes de que era ela mesma, né? Então, ela se dirige ao filho, por exemplo, e o filho nem estava lá. Ela só diz ao Beto, que é o único filho dela, diz ao Beto que agora, como não dependo mais dele para viajar, porque o Beto controlava muito ela já estava com idade, né? Ela desencarnou já com 89 anos. E aí, diz ao Beto que agora eu não dependo mais dele para viajar, que eu estou viajando para tudo que é lado, né? Então, para continuar arrumando recursos para a escola. E ela diz, eu continuo de olho, que era bem uma expressão dela, eu estou de olho, sabe? E aí ela informa a equipe espiritual, né, os componentes da equipe espiritual, e ela diz que o Deolindo Amorim, que foi um grande orador espírita, né, de algumas décadas, que ele fazia parte, que ele também fazia parte da equipe espiritual da direção da escola. Inclusive, na fundação da escola tem lá um quadro com o Divaldo, a Terezinha e o Deolindo Amorim, lá na inauguração da escola. Então, a gente tem um reforço, né, da espiritualidade, de vez em quando, para não deixar a gente desanimar, né? Então, de vez em quando, a espiritualidade
mostra para a gente que de fato eles estão de olho, né? Que o que a gente faz, eu até costumo dizer que se nós não atrapalharmos, né, a espiritualidade faz o resto, né? Perfeito. Sabe? Porque se dependesse da gente, essa escola existir 45 anos, sabe, atualmente com 30 empregados, depender só da competência da gente... Mas tem que ter o esforço também, sim, né? Para não cair no outro extremo, né? De achar que a espiritualidade vai vir, vai dar... Pelo contrário, nós sabemos... Vocês têm arregaçado a manga também, né? Nós sabemos que 100% da responsabilidade é nossa, mas sabemos que nós não conseguiríamos se não fosse a espiritualidade. Né? Então, não basta a gente esperar que dinheiro caia do céu, porque os espíritos não aprenderam a fazer dinheiro, né? Mas eles nos secundam, nos encaminhando ou encaminhando pessoas a nós, né, que possam nos ajudar. Então, a gente vai fazer a troca da instalação elétrica. Aí verifica, faz o projeto R$35 mil. Para a gente que está no vermelho, de onde vai tirar R$35 mil? Porque eu te falei, as coisas acontecem, né? E aí a gente começa, então, gastando o que não tem. Aí chega alguém, quanto está faltando para terminar a instalação de energia elétrica? E acontece sempre isso, mas os espíritos deixam primeiro a gente começar. Entendeu? Então, se a gente não começar, eles não fazem nada. Perfeito. Astênio, gratidão, né, por esse bate-papo, por esse episódio. Eu que agradeço, cara. Divulgar essa escola é uma bênção, né? Perfeito. Gratidão a cada um de vocês que chegou até aqui, compartilhou, comentou. E eu queria deixar esses minutinhos finais para você concluir da maneira que você quiser. Se faltou eu fazer alguma pergunta que você gostaria de ter respondido, enfim, encerre esse podcast da maneira que você quiser, fica à vontade. Então, do mesmo modo, né, que eu tenho pensado que a Escola Espírita Joana de Ângeles não deveria ser uma obra social só da Instituição Espírita Joana de Ângeles. A instituição é muito pequena, né, para manter uma obra tão grande. Inclusive, a gente observa que, quando a gente fala pequena, é pequena mesmo, tem poucos trabalhadores, né? A nossa sala em Copacabana, né, aqui no Rio de Janeiro, ela cabe no máximo 40 pessoas, então é uma sala pequena. Quando a gente faz, como a gente fez agora em abril, no início de abril, a Assembleia Geral para aprovar as contas do ano anterior e os relatórios de tudo que foi feito no ano anterior, a gente fala, meu Deus, tinha que ter pelo menos, para ter feito isso tudo, essa equipe deve ter pelo menos 200 pessoas. E não tem, é um gato pingado, né? Mas é que deve ter 200 pessoas desencarnadas fazendo isso, né? Porque é muito trabalho, são muitas realizações, né? Então, a cada ano a gente vai verificar, porque é tudo anotado, né? Então, o ano passado foi feito o quê? Pelo departamento tal foi feito isso, isso e isso, pelo departamento tal foi feito isso e isso, mas é muita coisa que parece impossível meia dúzia de pessoas fazerem, e fazem, né? Então, nós somos, assim, extremamente gratos à espiritualidade, que ela não nos falte, né? Porque ela sabe que se ela nos faltar, nós não damos conta, né, da missão, né? Perfeito. Gratidão, viu? E que a gente possa estar junto na próxima semana, todas as quartas às 19 horas, viu? Muita paz a todos.